So we're open for questions now, but before we go to that, we would like to say thank you to the men who have worked hard to free up the women to enjoy the teaching. It's a great example of mature masculinity, taking initiative, and caring for women. A Terry está falando agora. Peraí, deixa eu traduzir. A Terry está agradecendo. Aí, vocês aí atrás, meus irmãos amados. A Terry está agradecendo aos homens que serviram durante tudo que está acontecendo, de forma a liberar as mulheres a terem tempo para poderem assistir aqui todas as aulas e tudo que está acontecendo. Ela está dizendo que esse é um bom exemplo de liderança masculina madura. Obrigado. A gente vai fazer o seguinte agora. Eu acho que a gente já vai direto, tudo bem? Se vocês quiserem só, não pode sair do lugar, só se levantar para alongar. Só levantar para alongar, 1 minuto. A gente vai vir, vou chamar as mulheres, Hannah, and Terry, and Lisa, and Kyle, the translator, and Patricia. Maravilha. Muito obrigado a todas vocês que escreveram essas 843 perguntas. Eu estou muito animado e eu já vou começar dizendo que eu acho que não vai dar tempo da gente passar por todas, tá bom? Se a sua pergunta não for respondida, por favor, se lembre que a gente ama você e a gente pode conversar depois que o nosso tempo aqui acabar. Combinado? Tudo bem? Então tá bom. Eu vou começar com uma aqui. Pegando essa questão do lar, já que a Terry falou bastante sobre o papel da mulher, da esposa, eu posso fazer culto doméstico com meus filhos, já que meu marido não é crente? E quando o marido é crente e não toma a iniciativa da liderança espiritual? Então, como que eu lido com essa questão do meu papel como mulher, né? Quando o marido não toma a liderança espiritual. Okay. Okay. So go ahead. When this situation occurs, I think, not just what I think, but when we look at 1 Peter 3, we see that God's word says that we are first subject to our husbands. Mulheres, quando a gente olha para 1 Pedro, a gente vê no texto 1 Pedro capítulo 3, a gente vê que a gente é primeiramente sujeita aos nossos maridos. I think it's also important to think about family worship and what that means. Eu acho que é importante também a gente pensar em culto familiar e no que isso significa. Family worship can mean many things. Culto familiar pode significar muitas coisas. So I would say if you have an unbelieving husband, então eu diria que se você tem um marido descrente, who is not interested in leading a worship time for his family, que não está interessado em participar do tempo de culto com a família, then the first thing you need to do is ask his permission. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pedir a permissão do seu marido for you to read scripture and pray with your children. Para que você leia a palavra de Deus e ore com as suas crianças. Because we are taught in the Word of God to, as mothers, teach our children. Porque é o nosso papel como na palavra de Deus como mães de ensinar as nossas crianças. So you wouldn't be taking his leadership role necessarily, especially if he's not a believer. Então você não está roubando o papel de liderança dele, ainda mais se ele não é crente. So if he grants you the ability to do that, então se ele te permite que você faça o culto familiar com as suas crianças, then you're free to do it. então você está livre para fazê-lo. If your husband is a believer, se o seu marido é crente, and again is not taking that role, e ele não está assumindo esse papel, then I think God's word would say we still need to ask his permission.
Eu entendo que a palavra de Deus diz que a gente ainda precisa pedir a permissão para ele, to read scripture and pray with our children para ler a escritura e orar com as suas crianças, without thinking of it as a family worship time. pensando como um tempo familiar de adoração, né? If your husband says no, Se seu marido disser que não, then once again I think we see in 1 Peter 3, e então de novo, eu acho que a gente vê em 1 Pedro, capítulo 3, we still obey our husbands a gente ainda deve obedecer os nossos maridos and allow God to use his word in other ways. e permitir que Deus use a palavra dele de outras maneiras. Because that passage does say that God can use things, he can do things in people's lives without words. Porque a passagem diz que Deus pode operar sem palavras. And we continue to follow him and put ourselves under the lordship of Christ and walk with him and allow God to do that work in our children's lives. Então a gente continua seguindo a Cristo e se colocando debaixo do senhorio de Cristo e confiando que o Senhor vai cuidar dos nossos filhos. Muito bom, obrigado, Lissa. Uma segunda pergunta. Okay. Yeah. A segunda pergunta, então, como devo interagir, me relacionar com homens que não sejam o meu marido? Por exemplo, eu posso ser aconselhada por um irmão da igreja ou um pastor sozinha, ou pegar carona com um homem sozinho. Como é que eu me relaciono com outro homem? Okay. In these situations, you Nessas should situações, be careful and discerning. você deve ser cuidadosa e ter discernimento. You want to understand the relationship first. Você quer, primeiro de tudo, entender esse relacionamento. So if the man is not your husband, you want to know, is the man single or is he married? Então, se ele não é o seu marido, você tem que entender primeiro, ele é solteiro ou ele é casado? And then the other angle, you need to think about, am I single or married? Eu sou solteira ou eu sou casada? Outra pergunta que você tem que fazer. If on either person there is marriage, there is a commitment to another. Se qualquer um dos dois for casado, há o comprometimento com outra pessoa. So you want to help in that interaction to protect their commitment to that person. Então você quer ajudar nessa interação a proteger o compromisso daquela pessoa com o seu esposo ou com a sua esposa. If you are in a situation and you need counseling and you are a woman, Se você está numa situação em que você precisa de aconselhamento e você é uma mulher, the wisest thing to do is bring another woman along with you and have your pastor counsel you. a postura mais sábia é você trazer uma outra mulher junto com você para se aconselhar com o seu pastor. Or you can have your husband, if you're married, come Ou- to this session too. Ou você pode trazer o seu marido junto, se você for casada. When you are dealing with counseling, you talk about things from your heart. Quando você está fazendo aconselhamento, você fala de coisas a respeito do seu coração. So you need to just be careful with sharing too much from each other, that it creates too intimate of a relationship. Então você deve ser cuidadosa para não compartilhar demais das suas coisas pessoais e criar uma intimidade inapropriada para aquele relacionamento. Sometimes this might not be possible to bring someone else, but if you can maybe have the door open and have someone else nearby, that would be okay. Just use wisdom in that environment.
Às vezes não é possível ter alguém junto nessa sessão de aconselhamento, mas deixar a porta aberta, saber que tem pessoas perto, tenta usar de sabedoria para tornar essa situação apropriada. Also, in a situation of taking a ride from someone or going to lunch with another man, Então, e agora nas situações de pegar carona ou talvez almoçar com um homem, again, you want to be careful. If the man is single and you are single, there's not a commitment, and so it's okay. It's not going to look bad. então primeiro você tem que ser cuidadoso, mas se você é solteira e ele é solteiro, não tem nenhum comprometimento que vocês podem estar violando, então não tem problema, tá tudo bem. But if he is married, or if you are married and he is not, you want to be careful and wise, depending on the situation. Sometimes, Mas então se você é casada ou ele é casado, um dos dois é casado, então você quer ser muito cuidadosa e sábia na situação. Romans 13:14 explains to not leave room for the flesh. Romanos 13, 14, capítulo 13, verso 14, diz para você não dar espaço para a carne. So if you do that, it means that something can start innocent, but it can open a door for something else later. Então, essa é uma situação em que você pode abrir lugar para algo que começa inocente, mas que abre a porta para um pecado, para uma tentação. Another verse is Proverbs 22, verse 3. Outro verso é Provérbios 22, verso 3. And that explains being wise is going to help you prevent going down the wrong path. If you are simple-minded, you may fall into a situation you don't want to be in. E esse verso vai dizer que se você é sábio, isso te impede de cair no caminho tortuoso, mas se você for de mente simples, você pode cair no caminho errado e se encontrar no lugar onde você não quer estar. Yeah. But overall, as women, we want to respect men. They're our brothers. And as Terry told us, we need to be conversing with them and helping them and gaining and learning from them. Mas de forma geral a gente deve respeitar os homens como nossos irmãos em Cristo e a gente quer amá-los e ajudá-los e estar junto deles, conversar com eles. So you don't want to avoid men, but you want to just be careful and be wise of what the situation is. Então você não deve evitar os homens, os irmãos da igreja, mas você deve ser cuidadoso e tomar cuidado e estar atento para cada situação. Maravilha. Maravilha, obrigado. Renan, tem mais uma pergunta agora no tópico de carreira, de escolher o que fazer com a nossa vida. As profissões hoje em dia, é muito comum elas exigirem muito tempo, muita dedicação. Então, como é que vocês aconselhariam biblicamente a escolha que uma mulher deveria fazer em relação à sua carreira ou faculdade? Como que ela deve fazer essa escolha na sua vida profissional, universidade, de uma maneira bíblica? First of all, there's no simple answer. Primeiro de tudo, não há uma resposta simples. It depends somewhat on what your husband, if you're already married, it would depend a lot on what your husband thinks. Primeiro de tudo, se você é casada, depende muito do que o seu marido pensa. And what would work for your relationship. And what would work for your relationship and your home. E o que funcionaria para o seu relacionamento e para a sua casa. You definitely should take into consideration that a lot of careers demand a lot of hours. Você deve levar em consideração que muitas carreiras requerem muitas horas disponível. So the answer to that might be
choosing a less demanding career. Então, a resposta para essa pergunta pode ser, talvez, escolher uma carreira que demanda menos tempo. It might mean choosing a career where part-time work is a possibility, like nursing. Ou seja, escolher uma carreira em que é possível trabalhar meio período, como enfermeira, por exemplo. Or it could mean making different choices in different phases of your life. Também pode significar fazer escolhas diferentes em fases diferentes da sua vida. So for example, in my life, Então, por exemplo, na minha vida, I worked while my husband finished school. eu trabalhei enquanto meu marido terminava a faculdade. Then I quit work when I was pregnant with our first child. Mas eu saí do trabalho, eu parei de trabalhar quando eu estava grávida do nosso primeiro filho. I went back to work part-time Eu voltei a trabalhar meio período, when they were school age, quando eles estavam na escola, so that we could pay for private school. para que a gente pudesse pagar as escolas particulares. I quit work again when my husband was transferred to a different state. Eu parei de trabalhar de novo quando meu marido foi transferido para outro estado. And then I went to graduate school while my children were in high school. E aí eu fui fazer faculdade quando os meus filhos estavam no ensino médio. The intention was to go back to work part-time A intenção era eu voltar a trabalhar meio período to help pay for college and retirement expenses. para ajudar a pagar a faculdade deles e também os gastos com a aposentadoria. But as it turned out, I had to go back to work full-time Mas acabou que eu tive que voltar a trabalhar tempo integral, because my husband developed a chronic illness porque meu marido desenvolveu uma doença crônica and couldn't work. e não podia trabalhar. So you take things a step at a time. Então, você precisa tomar essas decisões um passo de cada vez. Talvez um texto também para a gente pensar nesse assunto é Tito, capítulo 2, né, fala das mulheres, falando que as mulheres são chamadas a fazer, né, as mais velhas, serem mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, acho que o Senhor dá algumas prioridades para as mulheres, né? Não é pecaminoso trabalhar fora, mas de tudo que Paulo podia falar aqui para Tito, o que deveria ser encorajado nas mulheres recém-casadas, ele, nessa lista curta, ele fala para ensinar elas a amarem o marido, serem boas donas de casa, discipularem o filho. Então, essa parece que é uma prioridade, né, das Escrituras. Então, se é possível a mulher cumprir esses chamados maravilhosos e gloriosos e lindos e belos, e também, por algum motivo, circunstância também, tem que trabalhar ao meio período, e tudo bem, eu acho que a gente deve tomar cuidado para não é porque a nossa cultura sempre age de uma determinada forma que a gente simplesmente deve reproduzir e imitar sem filtrar pela palavra do Senhor. Então, não é pecaminoso trabalhar fora, mas pode ser, né? A pergunta falava, né, do quanto que exige. Colocar a carreira acima da família certamente seria pecaminoso. E todos vocês aqui têm várias histórias de famílias que foram destruídas, em parte, por causa disso. Maravilha, muito bem. Tem uma pergunta difícil agora aqui. Na verdade, eu vou fazer a pergunta e depois vou tentar abrir para o princípio que pode estar por trás. A pergunta é: o que posso fazer se o meu companheiro acessa sites inapropriados na internet? E talvez junto com isso o princípio de como que funciona na prática a mulher exortando o marido quando ele está em pecado. Como é que funciona uma mulher de espírito dócil, tranquilo, exortando o marido que está em pecado? Então, eu estou pegando um exemplo concreto, depois talvez se vocês puderem expandir um pouco mais.
Yes, so there's 3 things that you can think about. Bem, tem 3 coisas que você pode pensar a respeito disso. Colossians 1:9 through 10 says that we should pray for them. Colossenses 1, 9 e 10 diz que a gente deve orar por eles. And then in Ephesians 5, starting in verse 8, it talks about exposing the darkness so that they can walk in the light. Agora, Efésios capítulo 5, verso 8, diz que a gente deve expor a escuridão para que ele possa andar na luz. And then 2 Corinthians 2, 5 through 7 speaks of giving comfort and giving grace. E 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 7, diz da gente confortar e ser gracioso com ele. So practically, what this would look like is if you found out that this man was accessing the internet, Então, na prática, isso significa que se você descobre que esse homem está acessando sites indevidos na internet, if he knows that you know, e se ele sabe que você sabe, then you want to go and talk to him and ask maybe what is going on. então você quer ir até ele e perguntar o que está acontecendo. And would he be willing to ask for help? E se ele estaria disposto a pedir por ajuda. In that regard, you want to encourage him to talk to another man at the church, maybe the pastor or someone else for accountability. Em outras palavras, você deveria encorajá-lo a conversar com outro homem a respeito disso, seja o pastor da igreja ou algum outro homem que possa ajudá-lo. So this is kind of practicing Matthew 18. Então isso é como praticar Mateus 18. If you find out that they are accessing the internet but they don't know that you know, Se você descobre que eles estão fazendo isso, mas ele não sabe que você sabe, then you still can go to them and say, hey, there's something that I found out. Will you help me understand what's going on here? então você pode ir para ele e dizer, olha, teve uma coisa que eu descobri e eu gostaria que você me ajudasse a entender o que está acontecendo. Both approaches need to be in love and in grace. As duas abordagens, elas precisam ser feitas em amor e graça. And you want to explain that you want him to get help because you love him. E você precisa explicar que você quer que ele peça ajuda porque você o ama. And encourage him that there is help for him. He's not stuck. E você quer encorajá-lo de que há esperança para ele. But bringing someone else in and not keeping it between the two of you is most important. Mas trazer mais alguém de fora para ajudar e não manter isso só entre vocês é o ponto mais importante. Yeah. Aham. I just wanted to add that the reason for making sure you bring someone in is so that it doesn't remain in the darkness, because it can stay secret that way. E eu só quero deixar claro que o motivo de você trazer alguém de fora é para garantir que vocês não mantêm isso na escuridão, porque ele pode se tornar segredo dessa forma, caso você mantenha só entre vocês dois. Maravilha. Agora, uma pergunta aqui sobre como a gente lida com a nossa cultura mais feminista. Qual seria o conselho de vocês para a gente lidar com as pessoas da nossa família ou pessoas do trabalho que têm uma visão de mundo muito diferente? Se elas estivessem ouvindo o que foi dito aqui hoje à tarde, elas ficariam absolutamente escandalizadas. Que conselho vocês dariam para a gente lidar? Como a gente poderia lidar essas pessoas e lidar com essas pessoas? I'll try to answer. Vou tentar responder. This is a real issue. Esse é um problema real. I think it's important to not be judgmental, Eu acho que é importante que a gente não tenha uma postura de julgamento,
to focus on your desire to pursue the biblical ideal E focar no seu desejo de perseguir o ideal bíblico and not accuse other people in your family or friends outside the church. e não sair acusando as pessoas na sua família ou seus amigos fora da igreja. And I think you could also use this as an opportunity E eu também acho que você pode usar isso como uma oportunidade to correct any misconceptions para corrigir algum entendimento errado que a pessoa possa ter, that people might have about pursuing biblical femininity. entendimentos errados sobre o que significa buscar a feminilidade bíblica. So it's not, in English we say it's not being a doormat. Does that make sense? I don't know how to translate. Not being Like a rug you would step on. Okay, so biblical femininity is not being Então você diria que a feminilidade bíblica não é você ser um tapete na porta que as pessoas pisam em cima. It means being a partner with your husband and influencing him in a way that helps him lead well. Mas significa ser uma parceira do seu marido e influenciá-lo numa maneira que o ajude a liderar bem. And it might just mean using your gifts in a simply different way than earning money. E significa usar os seus dons numa maneira que é diferente de só ganhar dinheiro. I think that's about all I can say about that. I wanted to just add that initially we need to start from the point that who our Lord is. Who is our first Lord, and that is God. And who do we serve? Whose patterns and whose let's say worldview are we following? And Então, primeiro de tudo, a gente precisa deixar claro quem que é o nosso Senhor. Qual que é o padrão que a gente segue? Quem é o dono dessa visão de mundo que a gente tem? often when you get down to understanding the narrative of people saying women need to stand up for themselves, women need to be everything, that there's, whatever dream that they have, they should follow it, all of those kinds of sentiments. Normalmente, quando você vai lidar com essas pessoas que têm essa visão de que as mulheres elas têm que realizar todos os sonhos delas e que elas são as donas de si mesmas e que elas têm que buscar tudo o que elas querem, They often have their foundation in extreme selfishness. e normalmente o fundamento disso é o egoísmo. So that's, I think, the point at which we have to ask, where are we trying to find our sense of value, where that we find it in Christ, we find it in God who created us. We follow His ways because we know that He has our best in mind. Então, no final das contas, isso revela aonde que ela está buscando o valor dela. E a gente encontra o nosso valor em Cristo e no que Ele fez por nós. E é por isso que a gente vive dessa maneira. Aham. Talvez eu só ia falar. Just adding, if this person is not a believer, keeping an open dialogue with them is going to be most helpful. Otherwise, Só adicionando, se essa pessoa não é crente, você deve se esforçar para manter um diálogo aberto. otherwise they will build a wall up and then they won't hear anything you have to say. De outra forma, elas vão levantar uma muralha e elas não vão querer ouvir o que você tem a dizer. Aham. And, one more thing. And picking up on what Hannah said, E só continuando do que a Rena falou, you can try to find some common ground with the person who's critical. você pode tentar achar algum terreno comum com essa pessoa que você está dialogando. So most women, whether they're believers or not, A maioria das mulheres, sejam elas crentes ou não, see the importance of creating a good home and caring well for children. veem a importância de cuidar de um lar e criar bem as crianças. And so you can stress that that's a big part
of why you're making these choices. Então você pode deixar claro que esse é um grande motivo pelo qual você está tomando essas decisões. Because even in the secular world, Porque mesmo no mundo secular, it's not uncommon for women to realize they can't manage both a demanding career não é incomum que as mulheres percebam que é difícil delas gerenciarem a carreira and have the kind of home they want. e ter o tipo de casa, o tipo de lar que elas querem ter. Até no mundo secular. Aham. Aham. Eu só ia acrescentar rapidinho, dizendo que o nosso objetivo final não é tirar as pessoas do feminismo e ponto. O que a gente quer é que as pessoas vão até Cristo. Não é isso? Então esse é o nosso objetivo. Não simplesmente entrar numa discussão para ver quem vai vencer o argumento, mas que as pessoas abandonem suas seguranças, né, seus ídolos, e venham até o Rei da Glória que nos salvou. Eu tenho mais duas perguntas aqui rapidinho. Eu vou pedir só para vocês tentarem responder um pouquinho rápido, para a gente manter o horário, mas está ótimo. Até as 8h30 dá tempo. Uma pergunta muito boa aqui. E se eu sou uma cristã imatura em relação a essa questão de submissão, se é difícil para mim me submeter ao meu marido com alegria, como é que eu posso crescer nessa área? Como é que o meu coração pode ficar mais receptivo, mais receptivo a essa verdade? Como eu posso não ser rebelde e pessoalmente aceitar a liderança do meu marido? Como é que eu cresço em submissão? Acho que é isso. I think we start with our heart. A gente tem que começar com o nosso coração. É uma competição. A gente tem que começar com o nosso coração. Because we first need to submit ourselves to God. Porque primeiro a gente tem que se submeter a Deus. And often if we're struggling with something like that feels very hard, it could be that we're just struggling with the issue of putting ourselves under the leadership of God. Então, normalmente, se a gente está lutando contra isso, na verdade o que está acontecendo é que a gente está tendo dificuldade de se submeter a Deus. I also feel personally that when I'm struggling with an obedience issue, Eu vejo, pessoalmente, falando sobre mim, que quando eu estou com dificuldades num assunto de obediência, the more I focus my attention on knowing God, learning about who He is, understanding His character, o mais que eu foco a minha atenção em conhecer a Deus, saber quem Ele é e o caráter dele, focusing on how I am so unworthy to be before God and come to Him in humility. Focando no quão indigna eu sou de estar diante de Deus e indo a Ele com humildade, My heart has changed. meu coração é transformado. And that I would say going to God in humility and seeing Him for how great He is can then release us into obedience in a different way. Então eu diria que ir a Deus com humildade e ver mais de quem Ele é vai ajudar a gente a ser obedientes como esposas. Então, a última pergunta, e depois quem quiser ficar um pouquinho mais aqui para conversar, eu e o Caio, a gente fica aqui também para ajudar com a tradução, quem quiser conversar com elas, tá bom? Mas tiveram algumas perguntas na área de filhos. Então, se vocês puderem dar alguns princípios para considerar, como é que a gente processa essa questão dos filhos, quando ter filhos e quantos ter, se é correto evitar sempre ter filho, como é que a gente pensa sobre essa questão dos filhos à luz das Escrituras?
Difícil. I guess it would depend somewhat on the reason for not having children. I mean, that is the pattern that God set for us. Primeiro, eu acho que depende da razão pela qual a mulher não gostaria de ter filho, porque parece que esse é o padrão de Deus para nós. I suppose there may be very unusual circumstances. Perhaps there are unusual circumstances. Então talvez você está numa circunstância incomum, e aí tem motivo para você não querer ter filhos. That would make it difficult for a couple to care for children. Talvez seja difícil para vocês, como um casal, para cuidar dos filhos. Frankly, I guess I have a hard time understanding Sendo bem sincera, eu acho que é difícil para mim entender an absolute decision not to have children. Uma decisão assim absoluta de não querer ter filhos. But I admit I've never thought deeply about that or really talked with people who've made that decision. Mas eu admito que eu nunca conversei profundamente com pessoas nessa situação que não gostariam de ter filhos. I think we still have to go back to whatever we do in word and deed, we do all to the glory of God. Eu acho que a gente tem que voltar para o fato de que tudo que a gente faz tem que ser feito para a glória de Deus. So if you're faced with the decision on whether, first of all, you do it together, Então, primeiro, se vocês estão diante dessa decisão e vocês como casal fazem isso juntos, and submit to your husband if he wants children. e você deve submeter ao seu marido se ele quer ter filhos. But I do know people that have medical conditions Mas eu conheço pessoas que têm condições médicas that make it, if they were to try to have children, would possibly cause many problems for that child. e se eles fossem ter filhos, isso daria vários problemas para essa pessoa. But these are matters for prayer first. E esses são assuntos primeiro para oração. Submitting our will to the Lord and asking Him to direct us. Pedir para Deus por sabedoria, por direção nesse assunto. It should never be a decision based on selfish motivation. Essa nunca deveria ser uma decisão baseada em motivos egoístas. Não, acho que a gente pode. If you're wanting to have kids, praying about the wisdom of the timing. E agora, se você quer ter filhos, ore por sabedoria para o momento correto. And if you're wanting to have kids, but you can't keep trusting the Lord. E se você quer ter filhos, mas você não pode, continue confiando no Senhor. So, in summary, we have to give our heart to the Lord. Então, resumindo, a gente precisa entregar o nosso coração para Deus. And submit to His timing and purpose and plan for those things. E se submeter ao tempo dele e ao propósito dele e orar sobre essas coisas. Muito bom. Muito obrigado. Vocês, muito obrigado, Lisa, Terry e Hannah. Eu queria terminar, então, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo nosso dia. Obrigado, professoras. Posso pedir para a Lisa orar? Você traduz a oração da Lisa? Tudo bem, Lisa? Father, we are so thankful for who you are. Pai, a gente está muito grato por quem o Senhor é. Thank you for saving us. Por ter salvado a gente. Thank you for giving us abundant life in you. Obrigado por nos ter dado vida abundante em Ti. Thank you for your word. Obrigado pela Tua palavra. Thank you for your church. Obrigado pela Tua igreja. Help us to love one another. Nos ajuda a amar uns aos outros. Encourage one another. A encorajar uns aos outros. And to reach out to those around us who do not know you. E para alcançar aqueles que ainda não te conhecem. Thank you for this time together today. Obrigado por esse tempo juntas hoje. In Jesus' name we pray, amen. A gente ora no nome de Jesus. Amém.